E aí, tudo bem? Se você é do tipo do aluno que, quando se depara com a disciplina de História, demonstra rejeição, tem dificuldade para fixação e entendimento de alguns conteúdos, dificuldade para responder algumas questões, relacionamento do tempo, não consegue fazer isso? Então fique comigo até o final desse vídeo, porque eu estou trazendo dicas fundamentais para resolver esses problemas de vocês. Tá bem? Eu sou o professor Pedro, professor de História da equipe Dasclos, e meu objetivo aqui é exatamente esse, fazer com que você realmente aprenda História e tenha um bom resultado nos vestibulares. Então vem comigo. É o seguinte, pessoal, nós vamos começar essas dicas a partir de um ponto fundamental. Esse daqui, ó, concentração na leitura. O que seria uma leitura concentrada? Pessoal, a gente tem que ter em mente que a leitura é fundamental para a disciplina de História. Então, é notório, é fundamental que você tenha atenção nos mínimos detalhes de qualquer texto, tá bem? É importante ler um parágrafo, buscar o entendimento daquele parágrafo, um segundo parágrafo, e ir ali produzindo um determinado entendimento sobre o que está sendo escrito, correto? A partir disso, nós vamos encontrando outros mecanismos para cada vez mais sistematizar esse conhecimento, esse entendimento. Olha só, olha os dois pontos que eu estou colocando para vocês. Entendimento do texto e análise, analisar conceitos. Pedro, o que você está chamando a atenção para entendimento do texto? É buscar as várias nuances dele, correto? Então, a partir de uma leitura concentrada, o que a gente observa? Que o aluno, que é preciso o aluno buscar ali as situações mais básicas. Então, fazer questionamentos ao texto. Por exemplo, quais personagens estão sendo abordados? Qual contexto histórico está sendo abordado? Quais são os fatos que estão sendo abordados ali? E, a partir disso, ir buscando montar uma situação de entendimento geral desse texto. E aí, para a história, é fundamental os conceitos eles vão aparecer demais para vocês, seja na leitura de um texto, seja na produção de uma resposta, na resolução de uma pergunta. Tudo bem? Então, à medida que vocês forem levando a esse entendimento do texto, discorrendo essa leitura, esses conceitos aparecerão. O que eu sugiro para vocês? Separem esses conceitos. Por exemplo, revolução, por exemplo, conjuntura, antigo regime, capitalismo, correto, pessoal? São conceitos comuns quando a gente trata da disciplina de História. E aí aquela questão, na maioria dos casos o aluno tem um entendimento, mas às vezes ele não tem um entendimento relacionado àquele contexto que o texto traz. Então eu sugiro que vocês separem e depois vão aí buscando saber o que o autor quis dizer colocando esses ditos conceitos. Correto? Então, esses 3 pontos são pontos que eu considero fundamentais para um primeiro momento de leitura, para um primeiro momento de relacionamento do aluno com o texto de História. Correto? Agora vem aqui, separar as estruturas sociais. Pedro, o que você está querendo dizer com isso? E aí, aprofundando nessa ideia de entender e de estudar a história. Essas estruturas sociais, em outros vídeos nós trataremos mais especificamente delas, mas eu já vou adiantando de antemão para vocês. Nós temos a política, a economia, a sociedade, a cultura e, imerso a essa cultura, nós temos religião. Sugiro, então, que em meio a esses questionamentos que eu estou colocando para vocês, né, que vocês têm que fazer ao texto, buscar os conceitos, separem também essas determinadas estruturas. Espera aí, esse texto está relacionado à política? Esse texto está relacionado à economia? Se sim, quais são as questões econômicas? Quais são as questões políticas, sociais? Porque isso facilita. Agora, é importante ficar claro, elas estão juntas, até por conta da ideia da história, né, de estudar as sociedades como um todo. Mas o nosso objetivo aqui é facilitar o entendimento do texto e, consequentemente, ter melhores condições para estudar a disciplina. Então, eu sugiro que vocês façam essas separações. E aí a gente vai desenvolvendo numa situação um pouco mais prática. Quer ver o que eu coloco para vocês? Produção. Produção de alguns materiais de vocês. Observa uma coisa, aqui eu parti de questões de entendimento, de separação, de visualizar o texto e tentar sedimentar ele a partir de ideias e princípios, correto? Agora, nesse ponto, vai uma sugestão fundamental, que é a produção
e aplicação desse determinado entendimento. Então eu chamo atenção para essa produção. Mapas mentais, resumos, e aí eu já chego na linha do tempo. Mas vamos nos deter um pouquinho a mapa mental resumo. Resumo, pessoal, resumo não é pegar o texto e transcrever ele todo. Resumo é vocês buscarem redigir aí aquilo que vocês entenderam a partir dessas separações. Percebam? A partir dessas separações, vocês vão lá e tentam produzir um texto de vocês. Isso contribui para a redação, para vocês terem uma ideia. Então, na minha visão, é fundamental para você que está aí com essa dita dificuldade, produzir esses resumos. E o mapa mental, ele aparece também dentro desse sentido para facilitar, digamos que, uma visualização geral de vocês sobre aquele determinado fato, tema, conteúdo. Observe uma coisa, eu tentei produzir aqui para vocês um mapa mental com um claro objetivo, interligar as minhas ideias a partir de uma determinada situação. Então, procurem isso. Tá vendo as setas? Vamos nelas. Vamos tentar puxar cada qual interrelacionando-as. Correto, pessoal? Isso é fundamental e cada vez mais os estudantes que obtêm sucesso nesse conteúdo se detêm ao mapa mental ou ao resumo. E aí eu trago uma outra questão, que é a linha do tempo, a cronologia do tempo. Mas vocês vão produzir isso, porque nós já temos linhas do tempo montadas e tudo mais. Mas tentem organizar também o conteúdo de vocês a partir de linhas do tempo. Peraí, o Pedro deu uma aula de baixa Idade Média. Eu posso produzir ali uma determinada linha chamando atenção para os fatos que vão acontecendo de maneira cronológica, subsequente. Correto? Então, é uma outra dica importante para a gente chegar numa sistematização desse conteúdo, dessa disciplina de história. Fechou? E a gente não pode fugir disso daqui. Aplicação de exercícios. Exercitar. Às vezes a gente tem a ideia de que estudar história é ler, produzir os mapas mentais, os resumos e tudo mais. Não, pessoal, nós precisamos aplicar. A aplicação aqui nesse sentido, num sentido mais geral, é pegar o que vocês estudaram, deixar do lado e aí ir pegando os exercícios, analisando os exercícios e interligando a produção dos resumos dos mapas mentais que veio dessas condições, correto? Para chegar no objetivo que é a produção das respostas. Respostas que podem ser de questões fechadas, né, de múltipla escolha, e aí depende de uma análise interpretativa interessante, legal, o que favorece muito se você toma isso daqui como base. E claro, nós podemos também ter respostas aí para questões abertas, correto? Então não deixem de colocar essa condição, aplicação dos exercícios. Pessoal, essas dicas são dicas pensadas por vários profissionais, então estou trazendo para vocês com um claro objetivo de contribuir para os estudos. Agora vamos fazer o seguinte, vamos colocar isso em prática, vamos tentar desenvolver isso da maneira mais sedimentada possível, porque esse é o nosso intuito aqui, ajudar vocês a produzir um excelente entendimento sobre os mais variados conteúdos, correto? Então vamos fazer o seguinte, não deixa de inscrever aqui no nosso canal, tá bem? Porque nós estamos cada vez mais pensando conteúdos, situações para facilitar a vida de vocês, correto? Até mais, tchau, tchau!